O que fazer para reverter a síndrome de abstinência por opioide? Pode utilizar um antagonista? Pode utilizar um antagonista, mas na verdade o antagonista ele vai diminuir o efeito do opioide. Então, a síndrome de abstinência, que é a ausência do efeito do opioide, ele não vai resolver. Então, para resolver a síndrome de abstinência, a melhor alternativa é utilizar, que é a metadona, que é um opioide que tem uma potência semelhante à que a morfina tem, mas a gente viu que o perfil de segurança é muito maior. Tá certo? Então, ele é semelhante à morfina, com menos efeito sedativo, né? Tem menos efeito na depressão respiratória, menos constipação, menos tudo, né? E ela tem um tempo de minha vida bem mais longo. E isso é importante. Por quê? Porque quando você tem um efeito, um tempo de minha vida mais longo com um fármaco que tem menos efeitos, significa que a retirada dele vai ter um prolongamento, ou seja, que esse perfil de segurança vai ser mais prolongado do que o fármaco anterior, tá certo? Então, isso vai produzir o quê? Menos dependência e uma síndrome de abstinência menos severa. Então, o paciente vai diminuindo, ele sai da morfina para metadona, vai diminuindo a dose da metadona, vai continuando com os efeitos analgésicos e com os efeitos adversos em menor grau, até que se retire completamente o opioide, e aí ele vai ter uma síndrome de abstinência com menos efeitos adversos. E a rotação de opioides, como é que ela acontece? A gente viu no caso clínico que o paciente ele precisou fazer uma rotação de opioides. Ele trocou a morfina, que já estava numa dose extrema, ele trocou por metadona. E aí, essa rotação de opioide acontece quando o paciente, normalmente, ele tá com intoxicação por opioide muito grande. Pode acontecer também quando o opioide ele não está funcionando adequadamente, você quer fazer uso de um outro opioide, que até pode ser mais potente, no caso, foi trocada metadona por fentanil, também foi uma rotação de opioide. E para se fazer essa troca, precisa se fazer o cálculo, né? Cálculo da dose. E a gente tem uma observação. Calcular a dose analgésica do novo opioide com base na tabela de equivalência de dose. Aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, tá certo? Então, com aquela tabelinha ali, vocês conseguem. A dose de morfina transformada em dose de fentanil é quanto? A dose de metadona transformada em dose de morfina é quanto? Então, vocês conseguem utilizar essa tabela para fazer a conversão de dose, tá bom? E quando vai se fazer a mudança de opioide, em caso de mudança para outro opioide que não fentanil a metadona, calcular uma dose de 25 a 50% mais baixa que a equivalente apresentada. Então, sempre é importante fazer isso para que o paciente tenha menos reações adversas. Ó. Então, a dose de troca ela vai ser 25 a 50% mais baixa, principalmente se nós estivermos falando de uma rotação por causa de intoxicação. No caso da metadona, que foi o que nossa paciente fez a rotação, na mudança para a metadona, para indivíduos usando doses altas de opioide, de 1.000 miligramas por dia, nosso paciente estava usando uma dose bem menor que essa, né? Ele chegava até 250 a 300 miligramas por dia. Mas se ele estiver utilizando uma dose alta, tão alta quanto 1.000 miligramas, deve-se haver cautela na conversão para a dose de metadona, porque nessa conversão pode ser necessário utilizar uma dose grande de metadona também, 100 miligramas, né? ou mais ao dia. Então, considerar internação para fazer essa conversão e monitoramento seriado por eletrocardiograma. A gente viu que os opioides eles causam muitas reações, principalmente no sistema cardiovascular. Então, se você vai fazer a troca, o indivíduo está utilizando, o paciente está utilizando uma dose alta de morfina, você vai trocar por metadona, mas a dose vai continuar igualmente alta, essa troca, nessa rotação, ela deve ser feita no hospital, porque vai ter mais segurança e deve se monitorar aí com eletrocardiograma. Fentanil transdérmico, né, que é aquele PET que foi utilizado no caso clínico. Em mudança para fentanil transdérmico, calcular a conversão da dose com base nas taxas de equivalência descritas na bula da formulação. A bula da formulação vem com uma tabela de equivalência para que oriente, né, o profissional a fazer essa conversão para o fentanil. Dose alta de opioide. Então, deve-se reduzir a dose se o paciente estiver recebendo dose relativamente alta de opioide, que foi o que aconteceu com o nosso caso clínico. O paciente estava utilizando uma dose muito alta de morfina. Quando fez a rotação para metadona, ela fez com
com a diminuição dessa dose, né, na equivalência de 8 para 1, tá certo? Se for idoso, com uma limitada reserva funcional. Reavaliação. Fazer uma segunda avaliação da severidade ao aumentar 15 a 30% a dose. Então, se for aumentar a dose entre 15 a 30%, é importante fazer uma reavaliação e essa dose aí, obviamente, ela vai ser utilizada para aliviar a dor, mas ela vai produzir também efeitos adversos que precisam ser monitorados. Titular a dose, avaliar frequentemente a resposta inicial ao opioide e titular a dose do novo regime. Então, sempre observar quais são as reações que aquele opioide está produzindo. O aumento da dose aumentou proporcionalmente ou desproporcionalmente esses efeitos? Será que se eu reduzir um pouco essa dose, o efeito terapêutico não reduz tanto, mas mas os efeitos tóxicos vão reduzir de uma forma maior? Então, é importante fazer essa titulação da dose. E a dose suplementar, se uma dose suplementar for usada para titulação, ela deve ser calculada entre 5% e 15% do regime de dose de opioide diária, sendo administrada em intervalos adequados. Então, é sempre importante fazer, se for feita uma dose suplementar, essa dose ela precisa ser uma dose um percentual, numa proporção menor do que a dose diária administrada para o paciente, e equivalente a 5% a 15% no máximo, né, essa dose suplementar, do que é administrado diariamente para o paciente.